Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 10 de dezembro de 2025. São 16 horas, horário de Brasília. A nova doutrina dos Estados Unidos da América é a rendição do Ocidente para Putin. Já comentei isso em notícias, acho que 2 dias atrás, inclusive que a Rússia aprovou, eu disse para ele, inclusive foi um pouco sarcástico, mas essa é a realidade. Eu fui fazendo uma análise melhor depois de ler mais assuntos sobre o tema e estudar melhor isso. Eu digo que o Trump está entregando todo o Ocidente para o ditador russo, que é um perdedor na guerra. Vou desenvolver esse tema aqui para vocês. Eu quero pedir a vocês que deem um like e se inscrevam no canal. Aqui vocês veem a verdade, vocês que não são inscritos. E quero pedir também que continuem compartilhando o vídeo, mostrando o canal e recomendando. E também façam seus comentários, sempre muito bem-vindos, eu conto com vocês. Muito obrigado. A nova estratégia de segurança nacional dos americanos surpreendeu aliados de Washington, de Trump, da América, lançando dúvidas sobre toda a ordem de segurança pós-Guerra Fria na Europa. O documento critica diretamente a União Europeia e questiona alguns dos principais princípios da OTAN, 2 pilares da arquitetura, política e de segurança da Europa. Sinaliza também um recuo do mundo unipolar liderado pela América, o que enfraquece os Estados Unidos da América. Inclusive, quando eu digo entrega o Ocidente para Putin, ele entrega a América também. Essa é a missão dele como presidente, ele foi eleito para isso. E transfere poder à Rússia, que nunca cumpre acordo, ao mesmo tempo que se centra no hemisfério ocidental. Apesar da guerra em curso na Ucrânia, o documento evita notavelmente críticas à Rússia. Ele criticou todo mundo, os amigos históricos, os aliados históricos dos Estados Unidos da América, mas ele evitou criticar a Rússia, que já o elogiou como coerente com a sua própria visão. O tom do documento está em perfeita sintonia com o desprezo declarado do governo Trump pela atual liderança europeia. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, recentemente zombou dos líderes europeus, chamando-os de pessoas fracas, que não sabem o que fazer, sob aplausos de autoridades russas. Em primeiro lugar, de forma mais simples, Moscou perceberá a pouca ênfase que a estratégia dá à Rússia e à sua invasão na Ucrânia. Em segundo lugar, Moscou vê benefícios claros em que os americanos definirem suas prioridades em torno da soberania nacional, da não interferência, da despriorização da segurança europeia. O documento descreve a visão de Trump para o continente. Uma Europa sem a União Europeia e com governos de extrema-direita em capitais importantes, é o que ele quer, especialmente Londres, Paris, Varsóvia e Berlim, de amiguinhos do Trump. Só que o Trump não é eterno, ele tem mais 3 anos e mais ou menos 2 meses e meio. O novo documento estratégico dos Estados Unidos, da América, critica duramente a União Europeia e outros organismos transnacionais, ao mesmo tempo que celebra a ascensão de partidos patrióticos, uma clara referência a partidos de extrema-direita e eurocéticos, como a alternativa para a Alemanha, que figuras como o vice-presidente J. D. Vance claramente apoiam. Alguns observadores europeus reconhecem que a crítica à fragilidade da Europa não é totalmente infundada. Durante décadas, os exércitos europeus sofreram com a falta de financiamento, uma vez que os governos aprenderam a depender de Washington para sua segurança, mas eu colocaria ainda aqui, por culpa da própria América, que arvorou a si, trouxe a si essa responsabilidade de fazer a segurança da Europa, porque ela queria comandar. Ela tinha influência muito grande na economia europeia, que inclusive é a segunda maior economia da União, do mundo, se considerarmos a União Europeia, depois dos Estados Unidos, em terceiro vem a China, e eles tinham interesse nisso. E também eles teriam o mando político e militar também.
Quanto mais a Europa se mostrar uma aliada capaz, menos precisará dos Estados Unidos e mais influência terá nos Estados Unidos da América. Essa é uma avaliação minha. Agora, apesar do seu tamanho e força, a Europa não faz nada para impressionar os Estados Unidos da América. Ele tem que, na realidade, fazer alarde, espernear e reclamar de quão terrível é o governo Trump e que isso tudo é uma perda de tempo. A estratégia dos americanos deve acelerar o cronograma para transferir o ônus da defesa europeia para a Europa. Já está acelerando, eu acho que na realidade é um cronograma que ele em 2027 quer passar todo o comando da OTAN para os europeus. Eu acho que isso certo até, inclusive. Tá? E ele vai fazer isso e deve enfraquecer o poderio militar, na minha opinião, dos americanos na Europa. Tanto que ele já disse, ele falou isso publicamente, o Putin sabe, que se a Rússia atacar em algum dos países da OTAN, ele não vai colocar tropas para defender esses países. Foi a declaração dele já logo depois que assumiu o governo. No entanto, embora o documento dos Estados Unidos da América defenda que a Europa se sustente por si própria e assuma a responsabilidade pela sua defesa, ele também, numa flagrante contradição, concebe o continente como um grupo fragmentado de nações soberanas. Ele não quer ninguém unido, ele quer todo mundo fraco. A estratégia visa diretamente a União Europeia como antagonista do sucesso europeu. Portanto, se a União Europeia intensificar a sua atuação como deve ser, como deveria fazer, a administração poderá reagir mal a isso, a administração Trump. Isso ficou evidente há poucos dias durante um desentendimento público entre autoridades americanas e europeias sobre a multa aplicada por Bruxelas à rede do empresário Elon Musk, X, uma plataforma de mídia social pertencente que ele era ex-conselheiro do Trump, o bilionário Elon Musk. O novo documento recua nesse paradigma, rejeitando a ideia de que a OTAN deva ser uma aliança em constante expansão. Então ele acha que não deve expandir mais. Tem que, inclusive, diminuir o tamanho da OTAN. Com isso, ele começa a colocar na boca da Rússia, na boca do ditador criminoso da Rússia, países da União Europeia. Essa declaração é um balde de agrafia para a Ucrânia, inclusive, que solicitou a adesão em 2022, mas não recebeu um convite formal. Então, esse é o novo plano de segurança dos Estados Unidos da América. Por sua vez, é exatamente o que Moscou quer ouvir. O Kremlin frequentemente declara a expansão da OTAN para o leste, principalmente em direção aos países invadidos pelas forças russas, como sua principal preocupação de segurança. Mas o documento vai mais longe, questiona diretamente os laços futuros com os membros permanentes da OTAN, sugerindo que as pressões migratórias podem torná-los aliados pouco confiáveis nas próximas décadas. Então ele está desconfiando de correntes migratórias, aquilo que ele está fazendo nos Estados Unidos. O cara às vezes tem 10, 20 anos que está lá de imigrante, ele está algemando o cara e está botando num avião, ainda quando manda bem, e manda de volta para o seu país. Tendo como pano de fundo os planos americanos de reduzir a presença militar na Europa, e a postura é uma postura ambígua na realidade, na minha opinião, em relação a Moscou, é essa postura que o Trump tem, a redação da declaração levanta dúvidas sobre o compromisso dos Estados Unidos da América em defender militarmente os parceiros europeus, mesmo ele fazendo parte da OTAN. Que deveria fazer, que é um compromisso que existe. Atacou um, atacou todos. Todos vão defender esse país. Notavelmente, a estratégia foi divulgada quase simultaneamente a uma pesquisa que mostrava apoio recorde à OTAN entre o público americano, ou seja, os americanos apoiam a OTAN, querem, e o presidente está indo no sentido contrário. E também um apoio a um projeto de lei de defesa do Congresso dos Estados Unidos da América, que solidificava a posição de Washington na Europa, sugerindo que a visão estratégica de Trump não é amplamente compartilhada nos Estados Unidos da América. O antagonismo de Trump em relação à Europa como ator independente é particularmente visível na sessão sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Essa estratégia classifica Moscou como uma ameaça existencial, percebida para a Europa, mas não para os Estados Unidos da América. O papel de Washington é simplesmente o de se engajar por meios de canais diplomáticos para estabilizar as relações estratégicas com a Rússia.
O artigo também afirma que a liderança europeia não leva em consideração que uma grande maioria europeia deseja paz, embora as pesquisas mostrem apoio público dos europeus contínuo à ajuda à Ucrânia. A equipe de Trump não percebeu bem os esforços dos aliados europeus para apoiar Kiev, ou seja, a Ucrânia, sugerindo que essa abordagem dificulta os esforços da paz. É isso que Trump diz. A estratégia de segurança dos americanos retrata a Europa como uma parte belicosa. Ele diz que o perigo para a Rússia, para Putin, é a Europa. Enquanto os líderes europeus reagiram ao documento lembrando cautelosamente a Trump quem é o aliado, a Rússia o acolheu favoravelmente. Existem, que eu chamei naquele meu comentário no outro, há 2 dias atrás, de que o Putin aprovou, né? E acho que aprovou mesmo, né? Existem paralelos claros com a estratégia de segurança nacional da Rússia para 2021. Né? A Rússia fez um documento em 2021 de uma também estratégia de segurança nacional, que parece que bate os dois, né? Particularmente no ceticismo compartilhado em relação à ordem liberal pós-Guerra Fria e na adesão implícita ou explícita de um mundo multipolar, na qual as grandes potências priorizam suas próprias esferas de influência. De forma geral, esse documento indica perspectivas sombrias para a Ucrânia. É possível a adesão da OTAN e à União Europeia tem sido um dos principais objetivos geopolíticos da Ucrânia desde a Revolução Euromaidan, na qual foi expulso o ex-presidente Viktor Yanukovych, o traidor da Ucrânia. Agora que está exilado em Moscou. Agora a estratégia de Trump parece ser enfraquecer a União Europeia e interromper a expansão da OTAN. A visão de Trump também não desafia a ambição imperialista da Rússia, não desafia, não se cala, e se contenta em buscar relações estáveis com a retirada dos Estados Unidos da América e a Europa enfraquecida e fragmentada. Kiev descobriria que poucos aliados permaneceriam ao seu lado. Aí eu faço uma pergunta aqui nas minhas conclusões finais. Quem fez esse documento? Moscou? Fez um rascunho e eles passaram a limpo? Como fizeram com o plano de paz para a Ucrânia? Que os incorporadores imobiliários, os agentes, os vendedores de imóveis foram lá e pegaram em Moscou? Quem fez esse documento? Esse documento não beneficia o Ocidente, nem os Estados Unidos da América. Eles enfraquecem todo mundo e fortalece a Rússia, que não tem nenhum compromisso. Mas esse documento ainda tem que ser aprovado pelo Congresso americano. Vai haver discussões sobre isso. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Conto com vocês. Paz e bem, paz para toda a humanidade.